Estudando aqui a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 3. Vamos ler desde o verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando seu manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento em que podemos estar aqui congregados, lendo a Tua Palavra, e pedimos que o Teu Espírito traga o ensino revelado da Sagrada Letra. Fala ao nosso coração, Senhor, e opera em nós o Teu querer, para nos transformar, Senhor, para nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Queremos que o Teu nome seja glorificado em nosso viver, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estudamos no último estudo aqui, né? Estudamos no último estudo. Mas nós estudamos a última mensagem, como a graça, essa graça maravilhosa de Deus, restaurou a vida e o chamado de Jonas. E hoje nós vamos observar aqui como a graça de Deus se manifestou por meio da pregação de Jonas na cidade de Nínive. Diz o texto que Jonas chega à cidade e começa a pregar a mensagem que Deus lhe dera, dizendo: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Este era um aviso do julgamento de Deus sobre aquela cidade. E a gente pode dizer que estas eram exatamente as palavras que Deus havia dado para Jonas proclamar. Mas a gente está falando sobre a graça de Deus. E quando a gente olha para essas palavras, pode não parecer uma mensagem sobre a graça, não é verdade? Mas nós vamos perceber a grande bênção que havia nesta advertência do Senhor. William Banks, ele disse o seguinte: os avisos de julgamento são evidências da misericórdia de Deus, pois Ele não quer que alguém pereça. Então, diante disto, queridos, nós precisamos fazer uma distinção muito cuidadosa entre a lei e o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei fala das exigências justas de Deus, e o evangelho fala da promessa de salvação do Senhor. E então nós precisamos reconhecer que a mensagem de julgamento de Deus, ela é
uma mensagem evangelística, porque o julgamento de Deus, a mensagem do julgamento de Deus, nos leva para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, uma advertência aos homens daquilo que os espera lá no futuro, se eles não se arrependerem. É sem dúvida uma mensagem da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. E nós precisamos entender que o evangelho, a mensagem da graça do Senhor, sempre vai começar com os avisos de julgamento justo e certo de Deus que virá sobre todo o pecado. Por que a gente está frisando isto? Porque sempre existe um grande perigo para os cristãos de ficarem muito preocupados em conquistar dos seus ouvintes, que eles acabam não falando da realidade futura que espera todo aquele que não se arrepende dos seus pecados, e que o evangelho é a única resposta para toda a humanidade. Queridos, as pessoas precisam enxergar o real estado em que elas se encontram, para que elas possam também entender a necessidade de um Salvador. E então elas olharem para Jesus e verem que Ele é o único caminho, não um caminho a mais, mas o único caminho, é a única resposta de Deus para o pecado da humanidade. Lloyd Jones, ele dizia o seguinte: a essência do evangelismo é começar pregando a lei, e é porque a lei não tem sido pregada que hoje temos um evangelismo tão superficial. Então o evangelismo precisa começar com a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, as exigências da lei, o castigo estabelecido pela lei e as consequências eternas do mal. Apenas o homem que reconhece sua culpa corre em direção a Cristo, para nele encontrar libertação e redenção. Então Lloyd Jones fez aqui um resumo, da necessidade das pessoas saberem sim o que a lei diz, saberem da santidade de Deus, saber que o pecado ofende essa santidade de Deus, e essa ofensa trará condenação sobre o homem. E então a resposta de Deus para o homem é o Senhor Jesus Cristo. E então, quando nós olhamos aqui para a pregação de Jonas em Nínive, nós vemos que a mensagem da graça de Deus para aquela cidade começou com a lei. E alguém pode perguntar: e onde estava o evangelho? E nós podemos dizer que o evangelho era o próprio Jonas, porque Jonas representava a redenção de Deus para um homem que se distanciou do Senhor, um homem que se rebelou contra Deus, um homem que se rebelou contra a vontade de Deus, um homem que chegou ao fundo do poço, mas a graça do Senhor o alcançou. Deus o tirou da morte, Deus restaurou sua vida, Deus restaurou seu ministério. Então, usando as palavras de Paulo, Jonas era a carta viva do Senhor, mostrando a graça do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E um outro ponto importante aqui para nós observarmos, diante de tudo isto, é que nós não podemos olhar as coisas de uma perspectiva meramente humana. Porque quando nós, como homens, olhamos na nossa perspectiva, nós não vemos futuro para uma mensagem que mostra a lei do Senhor. Porque a gente acha que a mensagem de Deus vai assustar as pessoas. E como o Lloyd Jones disse, é por isso que o nosso evangelismo é tão fraco. Porque a gente tem medo de falar a verdade para as pessoas. Porque a gente vê as coisas numa perspectiva humana, como que se nós fôssemos realizar a obra de Deus, quando na verdade a obra de Deus é realizada pelo Espírito Santo de Deus, e nós somos somente instrumentos nas mãos do Senhor.
Se nós ficarmos olhando as coisas numa perspectiva meramente humana, nós não vamos crer que o nosso testemunho, que a nossa palavra trará como resposta a salvação para as pessoas ao nosso redor, para os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. Como também teremos dificuldades para crer que Deus pode usar a nossa comunidade para salvar muitas pessoas. Porque na perspectiva humana, o que nós somos? Na perspectiva humana, o que significa esta pequena comunidade? Então, se nós olharmos as coisas nessa perspectiva humana, nós não vamos crer no que Deus é capaz de fazer através de nossas vidas e através da nossa comunidade. Uma visão limitada da graça de Deus não ia esperar muita coisa acontecendo em Nínive, quando Jonas chega com esta mensagem dizendo: daqui 40 dias esta cidade será destruída. Mas nós vemos que a perspectiva humana estava completamente errada. Porque quando Deus enviou Jonas para Nínive, Deus enviou Jonas com um propósito. E a Bíblia diz que os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Porque os propósitos de Deus são cheios do poder de Deus, da soberania do Senhor. E então nós lemos aqui, e nós podemos chamar que o que aconteceu na cidade de Nínive foi o maior dos avivamentos que esta terra já viu. Porque o texto diz aqui que os habitantes de Nínive, eles creram em Deus, através da mensagem de Jonas, que chegou ali dizendo: daqui 40 dias, esta cidade será completamente destruída. E a Bíblia diz que os habitantes de Nínive creram em Deus. Assim que Jonas começou a pregar, as pessoas ali na cidade começaram a crer, e não somente a crer, mas se arrependerem. O texto nos diz que eles não somente acreditaram na mensagem, mas eles realmente creram em Deus, o Deus que falava por intermédio do profeta Jonas. Palmer Robertson, ele diz assim: não foi o poder do argumento apresentado pelo profeta que tocou as pessoas, foi o poder da verdade de Deus que entrou em seus corações. Nunca dependa de seus próprios poderes persuasivos como maneira de salvar pecadores. Nunca espere até ter confiança em si mesmo para falar em nome de Cristo. É Deus e é sua verdade que as pessoas é em Deus e em sua verdade que as pessoas creem. Você precisa ser apenas um instrumento. Então veja, queridos, quando Deus envia a sua mensagem, e a mensagem de Deus é sempre uma mensagem de graça, Ele envia com o propósito de salvar. E é por isso que nós precisamos sempre orarmos em favor das pessoas para as quais nós vamos falar a mensagem do Senhor. Se nós orarmos por elas, se nós crermos no que Deus é capaz de fazer, nós falaremos toda a verdade de Deus. Não teremos medo, não teremos receio de falar o que Deus manda a gente falar. Não teremos medo de ofender as pessoas. Não teremos medo de magoar as pessoas. Porque creremos que o Deus que nos envia, o Deus que ouve as nossas orações, tocará o coração das pessoas para levá-las ao arrependimento, para levá-las à salvação. Precisamos entender, queridos, que nada é grande demais ou difícil demais para o poder soberano do nosso Deus, que opera sempre por meio da sua palavra. Amém, queridos? Deus opera por meio da sua palavra. Uma outra coisa que nós precisamos entender nesse texto é que foi Deus quem deu aos ninivitas a graça
para reagir à mensagem de Deus. Veja que assim que eles ouvem a palavra do Senhor, diz o texto, eles decretaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. E essa, queridos, é de fato a reação apropriada para a mensagem da palavra de Deus, e foi a mensagem apropriada para a mensagem que Jonas estava dando ali. E nós então podemos perceber que a confissão de pecados e o choro por causa do pecado, por causa da culpa, sempre é um sinal de que a palavra do Senhor foi de fato aceita pelas pessoas. Uma pessoa que ouve a pregação do Evangelho, que se vê culpada diante de Deus, que se vê condenada diante de Deus, mas também se vê aceita pela graça do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, essa pessoa é levada às lágrimas do arrependimento por ter ofendido a este Deus tão amoroso. Uma outra coisa que nós podemos notar, queridos, é que o arrependimento, assim como a fé, é um dom que Deus concede para as pessoas. Por isso o pecador mais endurecido, o mais terrível dos pecadores, pode sim se humilhar diante do Senhor, quando ouve a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando são tocados pelo poder da graça do Senhor. O arrependimento é algo que Deus concede. Não é algo que a pessoa diz, eu preciso me arrepender. Isso fica muito claro lá em Atos capítulo 5, no verso 31, quando Pedro estava exaltando o Senhor pela sua morte na cruz, e ele disse o seguinte: sim, Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos seus pecados. E ainda em Atos capítulo 11, no verso 18, diz que é acrescentado por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então veja, queridos, o arrependimento não é fruto da nossa eloquência, que a gente, eu soube expor o Evangelho. Não, você expõe o Evangelho e Deus concede o arrependimento para as pessoas. Você não precisa ficar brigando com as pessoas. Nós vemos que quando Pedro estava pregando o seu primeiro sermão, as pessoas ouviram o que Pedro dizia. E qual era a mensagem de Pedro? Vocês mataram o Salvador, vocês mataram o Filho de Deus. E então eles, em contrição, perguntam: e agora, o que a gente faz? Veja como o Evangelho toca as pessoas, leva as pessoas a pensar na sua necessidade de salvação. E então Deus concede o arrependimento. E há algo muito importante que a gente observa aqui, nesse texto de Jonas, que Deus, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não faz distinção de pessoas. Diz o texto aqui que do maior ao menor. Na outra versão diz do mais rico ao mais pobre. Todos eles foram tocados pelo Senhor da mesma maneira e responderam a Deus da mesma maneira. Não importa se as pessoas são honradas ou desonradas pela sociedade. Não importa se a sociedade valoriza ou não as pessoas. Deus ama. E Deus toca da mesma maneira. E Deus concede a sua graça. E quando então nós olhamos para o que aconteceu lá em Nínive, nós vamos ver uma semelhança muito grande com o ministério da graça que o Senhor Jesus Cristo realizou sobre esta terra e continua realizando nos dias de hoje. Nós vimos como Jonas
foi enviado por Deus, e assim Jesus veio também enviado por Deus Pai, e ele veio trazendo uma mensagem de advertência para toda a humanidade. O próprio Jesus disse o seguinte, lá em João capítulo 3, verso 18: quem nele crê, falando de si próprio, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Veja, Jesus chega com a mesma mensagem de condenação para todo aquele que não crê em sua palavra. E então nós vemos aqui como Jonas finalmente obedeceu ao Senhor e foi para Nínive. Jesus também, em total obediência a Deus Pai, ele realizou toda a vontade de Deus para a salvação da humanidade. E ele veio pregando justamente o Evangelho do Senhor, quando ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E então, como o profeta Jonas, Jesus também se manifestou no poder de Deus, de forma que até mesmo os pecadores mais improváveis, aqueles que eram considerados mais endurecidos, responderam à palavra do Evangelho com arrependimento, crendo na graça de Deus, quando ouviu a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, queridos, nós precisamos entender que não é diferente. O nosso mundo pode hoje ser um pouco diferente do que era a cidade de Nínive, mas o chamado de advertência e o convite para a salvação ainda é o mesmo, e tem o poder de atingir todas as pessoas. Uma outra coisa que nós vamos observar aqui é que Deus deu para a cidade de Nínive um aviso e um tempo específico, né? O texto diz: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Quando nós olhamos para o número 40 nas Escrituras, nós vamos ver que ele é usado com muita frequência, né? E sempre que ele é usado é para a preparação de algo que Deus vai fazer, ou uma advertência de Deus sobre a humanidade. Se você olhar lá para o dilúvio, quantos dias durou as chuvas do dilúvio? 40 dias. Quando Moisés subiu ao monte para receber a palavra do Senhor, e o povo então foi provado ali no pé da montanha, quanto tempo durou? 40 dias. Mas o exemplo mais clássico que nós podemos ter é: Jesus foi para o deserto para ser tentado, para ser preparado para o início do seu ministério. E quanto tempo durou? 40 dias. Isso nos mostra, queridos, que 40 dias significam um tempo limitado, estabelecido por Deus antes de sua vinda em juízo ou em graça. Sempre que Deus vai executar um juízo, ou Deus vai manifestar a sua graça, Ele dá um tempo determinado para que isto aconteça. E o mesmo vale para hoje, queridos, porque a palavra do Senhor tem vindo para nós e para toda a humanidade, para este mundo ímpio em que nós vivemos. E a Bíblia deixa muito clara que Deus já estabeleceu um tempo quando tudo isto vai chegar ao fim. Nós não sabemos quando isso exatamente vai acontecer, mas uma coisa é certa, queridos: esse dia está chegando. O dia que Deus determinou para que Jesus volte, para redimir a sua igreja e para julgar toda a humanidade. Esse dia está chegando. Esse dia certamente chegará. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode levar alguns anos,
mas esse dia certamente chegará sobre toda a terra. Um tempo que Deus estabeleceu. Jesus deixou isso muito claro. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quando isto vai acontecer, ele disse: não compete a vós saber tempos que Deus determinou. Então esse dia está determinado, queridos. Esse dia já está marcado. E ele vai chegar. Quando nós olhamos para todas as profecias que estão registradas nas Escrituras a respeito de salvação da humanidade, a Bíblia diz que de todas as tribos, raças e nações haverá um povo redimido. E uma coisa que a gente pode também dizer com toda certeza, que isto vai acontecer. E a pergunta que fica é: nós vamos cooperar com o Senhor para que isto aconteça? É fato que isto vai acontecer com ou sem a nossa ajuda. Nós temos hoje o privilégio de sermos cooperadores com o Senhor para que o Evangelho alcance toda a humanidade. Como você vai responder a isto? Só você sabe. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24, verso 14: e este Evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isto vai acontecer. Mas voltando para o texto de Jonas, nós podemos dizer que de todos os grandes reavivamentos na história da humanidade, poucos se comparam ao arrependimento em massa que atingiu a cidade de Nínive. Hugh Martin, ele comenta sobre a magnitude do que aconteceu em Nínive, dizendo assim: uma cidade grande e orgulhosa, repentinamente lançada na mais profunda humilhação, desde os maiores de seus habitantes até os menores, desde o rei no trono até o cidadão mais pervertido. É um espetáculo para o qual, creio eu, a história não oferece paralelo. Muitas vezes cidades, países e comunidades se dedicaram com quase unanimidade à humilhação e ao jejum, mas não sabemos de nenhum evento que se compare ao jejum e ao arrependimento de Nínive. Agora, o que é mais interessante em tudo isto, queridos, é que esse grande reavivamento na cidade de Nínive ocorreu por meio da pregação de um homem, que é o profeta Jonas. Mas uma coisa mais interessante que nós vamos notar é que, como sempre em todos os reavivamentos da história, esse reavivamento de Nínive começou com o reavivamento do mensageiro, no caso aqui de Jonas. E a gente pode dizer, queridos, que todo reavivamento na história sempre começou e sempre vai começar no povo de Deus. Porque a própria Bíblia diz que Deus sempre começa com a sua igreja. Deus não começa a fazer algo no mundo, Deus começa a fazer algo na igreja. E a primeira coisa que Deus faz é o que? Iluminar o entendimento do seu povo. Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que o diabo tem cegado as pessoas, mas o Senhor resplandece com o evangelho da sua graça e ilumina, dá entendimento para as pessoas. E depois de iluminar o entendimento das pessoas, então Deus traz a convicção do perigo espiritual, em que a própria igreja está. A igreja tem que enxergar
que ela também corre um grande perigo. E isso leva as pessoas ao arrependimento, que significa o abandono do pecado. Então haverá uma restauração da fé, porque a igreja volta a se apegar à palavra de Deus. Nós vemos hoje uma igreja que está apegada a encantamentos e não à palavra. Uma igreja que está apegada a um monte de fantasia e não à palavra. Uma igreja iludida com promessas que Deus nunca fez. Mas quando a igreja tem os seus olhos abertos, ela volta a se apegar à palavra de Deus. E como Jesus disse para a igreja de Éfeso em Apocalipse, a igreja volta ao seu primeiro amor. Volta a se dedicar a Deus. Como nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, a igreja volta a perseverar na palavra. A igreja volta a perseverar na oração. A igreja volta a perseverar na comunhão, no partir do pão. E a igreja se enche de temor. Este é o retorno ao primeiro amor. E então, assim como o arrependimento de Nínive começou com um quebrantamento e a renovação espiritual de Jonas, nós podemos entender que o que Deus está para fazer no mundo de hoje depende de nós sermos reavivados. Depende de um despertamento espiritual na igreja. E quando a gente observa o que aconteceu lá em Nínive e a experiência do próprio Jonas, nós percebemos que tudo o que aconteceu, este grande reavivamento em Nínive, foi um ato poderoso de Deus em sua graça, em sua misericórdia. Jesus advertiu lá em Lucas capítulo 11, verso 30 ao 32, falando sobre o que aconteceu na cidade de Nínive. E então ele mostra que o que aconteceu lá é um sinal, é um testemunho contra toda a pobreza espiritual, é um testemunho contra a falta de obediência ao Senhor, é uma advertência contra a baixa expectativa relacionada àquilo que Deus pode fazer através de nossas vidas. Mas nós falamos aqui que Deus levou essa cidade ao arrependimento. Então vamos olhar mais detalhadamente para o que é o arrependimento que aconteceu lá em Nínive. Jonas havia obedecido ao chamado de Deus para pregar em Nínive, proclamando por toda a cidade: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Na semana retrasada, quando eu falei sobre isso, eu falei: imagina você chegando lá no centro da Avenida Paulista e em tantos outros lugares, qual seria a reação das pessoas? O que nós vemos aqui é que quando Jonas chegou com esta mensagem, os ninivitas ímpios, terrivelmente ímpios, eles não foram violentos com Jonas, eles não zombaram de Jonas, eles não foram indiferentes à mensagem de Jonas, mas eles nos dão um exemplo clássico de um arrependimento coletivo, quando toda a sociedade, sem exceção de ninguém, vai renegar o pecado e vai clamar o favor de Deus. O verso 6 diz que a mensagem, a notícia também chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas.
Veja o poder da palavra de Deus. O rei não ouviu Jonas. O texto diz que a mensagem chegou até o rei. Alguém levou a mensagem para o rei, dizendo: olha, tem um profeta de Israel correndo pelas nossas ruas, dizendo que Deus vai destruir a nossa cidade daqui 40 dias. E esta palavra penetrou o coração do rei, de uma forma tão inesperada. E aquele rei, ele se rende ao poder da palavra de Deus. Queridos, entenda isto: se você tão somente abrir a sua boca para falar o que Deus manda você falar, o poder de Deus vai se manifestar. Não é você, não é as suas palavras, é a palavra do Senhor na sua boca. E aí a gente lembra o que Jesus disse: não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão falar, porque na mesma hora o Espírito Santo vai dar para vocês as palavras, e você só precisa repetir essas palavras. Veja, alguém saiu do meio da multidão de Nínive, foi até o rei e disse: olha, ele está falando isso. Mas essa pessoa, que não era um profeta, ela falou exatamente as palavras de Deus. E as palavras de Deus na boca daquele homem teve o poder de tocar o coração do rei. É a palavra de Deus, queridos, é a palavra de Deus que toca o coração das pessoas. E é por isso que nós precisamos falar a palavra de Deus para as pessoas. Mas pensando aqui sobre o arrependimento, eu gostaria de trazer aqui uma definição bíblica do arrependimento, olhando para o que aconteceu aqui em Nínive, usando 3 elementos, que estão presentes. Primeiro, é que o arrependimento é uma aflição, é um desgosto, é uma tristeza por causa do pecado. Nós vemos isto aqui nos ninivitas, que diz: os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Um arrependimento falso, ele lamenta as consequências do pecado. As pessoas lamentam pelo fato de terem sido pegas praticando o pecado. Mas o arrependimento verdadeiro lamenta o pecado em si, reconhecendo que cometeu uma ofensa contra o Deus Santo. E os ninivitas, então, nós vemos aqui, ficaram alarmados com a condenação do seu pecado, com a ofensa que cometeram contra o Deus de Jonas. Isso que é mais interessante. Não era o Deus deles, era o Deus de Jonas. Mas a palavra de Deus tem tanto poder, que estes homens creram no Deus de Jonas. E a palavra de Deus nos nossos lábios, queridos, terá o poder de fazer as pessoas crerem no nosso Deus. Nós vemos aqui que eles decretaram um jejum. E na Bíblia o jejum serve para diferentes propósitos, mas um deles é uma expressão pública de penitência, de arrependimento. E é interessante que neste caso aqui de Nínive, até os animais foram obrigados a jejuar. O texto diz aqui no verso 7:
que o rei decretou, né? Então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água. O que os animais tinham a ver com isso? É interessante quando a gente olha para o Novo Testamento e Paulo diz que a natureza geme. E esses animais, provavelmente com fome, com sede, começaram ali a se manifestarem com, não sei, latidos, miados, rugido. E isso então aumentou o clamor da cidade, a lamentação de toda a cidade. Mas a gente percebe ainda que a tristeza deste povo se manifestou ali nos panos de saco, pois o texto diz que eles vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. O pano de saco era um tecido muito áspero, ele não servia para roupa. Algumas pessoas muito pobres usavam isto para fazer roupa porque não conseguiam um tecido melhor. Mas nós percebemos aqui que até os ricos começaram a se vestir desta forma. E assim como o jejum, o pano de saco expressava lamento, aflição e humilhação. E o terceiro aspecto é que o rei de Nínive serviu como exemplo para todo o seu povo, quando ele também se vestiu com panos de saco e sentou-se sobre cinzas. Quando ele ouviu a mensagem de Deus, o texto diz: ele se levantou do seu trono, tirou o seu manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Imagina esta cena, querido, um rei, ele tira todas as suas vestes reais, vestes ricas, vestes caras, e se veste com um pano de saco e se senta no chão sobre cinzas, e isto diante do seu povo. Um sinal de total humilhação na presença de Deus. E alguém pode perguntar: essas expressões valem para os dias de hoje? Usar pano de saco, se sentar sobre cinzas e ficar se lamentando? E a resposta, querida, é que depende da sinceridade desse ato. Se na sinceridade do seu coração, e você tiver uma convicção diante do Senhor que deve fazer isto, então faça, expressando publicamente o seu arrependimento. Às vezes a gente só precisa tomar muito cuidado com a advertência que Jesus faz, lá em Mateus capítulo 6, verso 1, quando Jesus diz: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por ele, do contrário não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. A pessoa que jejua e anuncia que está fazendo o jejum, só para mostrar que está fazendo o jejum, ela não está glorificando a Deus, muito pelo contrário, isso é uma ofensa contra o Senhor. Jesus deixa muito claro: se você for fazer isso, não deixa ninguém saber, é você e Deus, a menos que Deus leve você a fazer isso publicamente. Caso contrário, não o faça. Por que o jejum, queridos? Porque o jejum pode ser uma maneira muito útil para nos estimular à oração. Naquele 1 hora que você estaria sentado à mesa, comendo, conversando, você se retira para orar. Você não simplesmente deixa de comer uma refeição, você dedica aquele tempo para a oração,
para se alimentar com as verdades de Deus, com a presença do próprio Deus. Amém, queridos? Calvino, sobre isso, ele diz o seguinte: precisamos ter em mente que essas coisas nos são apresentadas como sinais externos do arrependimento, que, quando falsos, provocam nada além da ira de Deus. Então, todos esses atos dos ninivitas expressavam o arrependimento em termos de aflição, em termos de desespero, por causa do pecado. Ok? Então, a primeira coisa que nós notamos aí a respeito do arrependimento é que é uma aflição, um desgosto, uma tristeza por causa do pecado. E em segundo lugar, o arrependimento também exige a renúncia do pecado. J.I. Packer, ele disse o seguinte: o arrependimento é uma mudança nos pensamentos que provoca uma mudança na vida. E a gente percebe isso aqui na proclamação do rei, quando ele diz lá no verso 8: cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Como a gente já disse, Nínive era conhecida por sua violência. E aqui o rei está reconhecendo que o seu caminho e os seus atos, assim como o caminho e os atos do povo, era uma ofensa contra Deus, contra a santidade de Deus. E então ele chama o seu povo para repudiar o pecado. Entende isto? Arrependimento sincero repudia o pecado. Esse negócio de falar: Senhor, me perdoa, e voltar imediatamente para o erro, isso não é arrependimento. E finalmente, queridos, arrependimento culmina num retorno para Deus em uma fé totalmente renovada. As palavras finais do rei foi: clamem com fervor a Deus. Um retorno em fé. Veja, o rei estava convocando todo o seu povo para que orasse e pedisse então a misericórdia para o Deus de Jonas. E quando a gente olha para a palavra de Deus em toda a Bíblia, nós vamos encontrar que os pecadores arrependidos sempre se voltam a Deus em oração. E então eles descobrem a maravilhosa graça de Deus. Quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso na estrada de Damasco, e falou com ele, e ele se converteu. Logo depois Deus chamou Ananias para que fosse falar com Paulo, na época ainda Saulo. E Ananias fala: Senhor, ele é um perseguidor da igreja. E Deus fala: pode ir lá, porque ele está orando. Ele está orando. Sempre que alguém realmente se arrepende dos seus pecados, se volta para Deus em fé, busca a presença de Deus, busca o conselho de Deus. Se a gente olhar mais detalhadamente para a oração de Salomão, quando da dedicação do templo, lá em 1º livro de Reis, capítulo 8, os versos 46 ao 47, 49 ao 50, a gente vai ver aqui o que já é estabelecido como um princípio. Eu vou fazer um resumo aqui de todos esses versos. Mas Salomão disse assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e eles caírem em si e se converterem, te suplicarem dizendo: pecamos, nós nos desviamos e agimos com maldade. Ouve do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecar contra ti, perdoa todas as suas transgressões que tiverem cometido contra ti. É muito provável, queridos, que os habitantes de Nínive nunca leram isto. Eles não conheciam esta oração de Salomão, como também eles não eram um povo da aliança. Mas quando eles ouviram a mensagem do julgamento de Deus, que ali estava sendo anunciado por Jonas, eles entenderam o bastante para saber que mereciam sim
o castigo divino. E porque mereciam um castigo divino, eles precisavam se arrepender. E ao se arrependerem, eles precisavam clamar a Deus por sua misericórdia e por sua graça. Se aquele povo, queridos, entendeu isto, eu fico pensando em nós os cristãos, que sabemos muito mais do que eles sabiam a respeito da graça de Deus. Sabemos muito mais até mesmo que o próprio Jonas. Jonas tinha a promessa de um Salvador que viria. E nós temos um Salvador que já veio. Ele tinha a promessa, nós temos a realidade. Então, quanto mais nós, queridos, nós deveríamos realmente lamentar os nossos pecados. Quanto mais nós deveríamos nos voltar para Deus, ansiando pela presença de Deus, chegando ali diante do Senhor em verdadeiro arrependimento, abandonando todos os nossos pecados, todos os nossos maus caminhos, porque nós ainda temos, como o próprio Salomão disse, pois não há homem que não peque. Mas nós não podemos simplesmente dizer, é normal pecar. Não, queridos, não é normal. A Bíblia diz, como nós vamos permanecer no pecado? Nós que morremos para o pecado. Então devíamos nos lamentar, procurar abandonar os nossos maus caminhos, buscando a misericórdia e a graça de nosso Deus, para vivermos toda a vontade de Deus. Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo diz que Deus já estabeleceu caminhos para nós andarmos por Ele, e nós devemos abandonar os nossos maus caminhos, para andarmos no caminho da vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós fizermos isto, queridos, o apóstolo João, ele nos dá a garantia de que vamos ser aceitos por Deus, e que nós vamos alcançar esse objetivo de viver para Deus. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, queridos, diante de tudo isto, sabendo que pouco tempo nos resta, queridos, vamos buscar um despertamento espiritual em nossos corações. Vamos nos tornar mensageiros da graça, dessa graça maravilhosa do Senhor. E então vamos anunciar ao mundo inteiro que só Jesus Cristo pode salvar a humanidade da destruição. Essa destruição para a qual a humanidade caminha a passos tão largos. A Bíblia diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Quando Paulo fala isso, ele fala da humilhação pela qual o Senhor Jesus passou. Mas há muitas coisas pelas quais a gente pode imitar o Senhor. Lá em Mateus capítulo 9, versos 36 ao 38, diz assim, que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Queridos,
Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter esta compaixão pela humanidade. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a orar, pedindo ao Pai que mande obreiros para a sua seara. Mas também pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a termos a disposição para irmos aonde quer que o Senhor nos mande. Que possamos ser sal e luz, e como diz as Escrituras, nos tornando filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, resplandecendo como luminares no mundo, retendo a palavra. A única forma de nós nos tornarmos sal e luz, resplandecer como astros no meio de uma geração perversa e corrupta, é retendo a palavra de Deus no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos ficar em pé. Deus tem trazido um desafio aos nossos corações, para nos posicionarmos como filhos de Deus neste mundo. Nos posicionarmos como mensageiros da sua graça. E para isso ele diz que nós precisamos buscar um despertamento espiritual. Pois a igreja se encontra adormecida. Como Paulo disse aos Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, pare de viver como vivem o resto da humanidade sem Deus, e Cristo te iluminará. Desperta, 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 o tempo está chegando, desperta, o tempo está chegando, desperta, se posicione diante de Deus, e seja um instrumento de Deus neste mundo, que está caminhando a passos largos para a destruição. Quantos de seus familiares está caminhando para a destruição? Quantos dos seus conhecidos, amigos, vizinhos? Não podemos nos calar, queridos. Não podemos nos calar. Deus tem os seus predestinados? Tem. Mas para que eles possam se achegar, eles precisam ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Paulo perguntou: como crerão, se não há quem pregue? Como crerão, se não há quem pregue? A palavra de Deus precisa ser anunciada. Jesus disse que isso vai acontecer. E volto a dizer, com ou sem a sua ajuda, isso vai acontecer. Mas como você estará naquele dia diante do Senhor, se você não for? Se você não obedecer ao chamado? E eu não estou falando de chamado para o ministério. Eu não estou falando de chamado para ser pastor. Eu estou dizendo chamado para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, em oração, responda a Deus a tudo isto. Em nome de Jesus.